Olá, estamos começando mais uma visita ao Woodflow, a plataforma que conecta compradores e produtores de madeira. Hoje eu estou na cidade de Malé, no estado do Paraná, e nós vamos conhecer a fábrica de compensados do grupo AgroCepac. Você acompanha a gente e você viu que 2 anos atrás eles estavam começando a construir essa fábrica. E agora a gente vai mostrar para vocês como ela está. Vamos juntos? Eu estou aqui com o Marcos, que é o gerente de produção da AgroCepac Compensados, e ele vai acompanhar a gente hoje e explicar tudo que eles têm feito. Marcos, o processo começa aqui, né, no pátio de toras, e dá para ver que vocês têm uma matéria-prima diferenciada, né? Sim, todas as toras são da própria empresa, né? Foram plantadas e manejadas, né, conduzidas, e hoje é separado. As toras mais finas vai para a serraria e as toras mais grossas vêm para cá. Inclusive as toras de pé que vai ter tora limpa, né, capa limpa. As 2 primeiras toras são todas capa limpa, que a gente processa aqui para compensar. Marcos, depois da tora então selecionada, descascada, ela vem para a linha de laminação, né? Vocês têm 2 tornos de operação hoje, mas estão focados mais em um, né? Explica um pouco para a gente nesse processo. Hoje a gente está trabalhando mais com esse torno roleteiro, né? Mas tem o outro torno também. Juntos os dois têm capacidade de produção de 160 metros diários, né, por turno, né? Então, que vai atingir mais ou menos 3.500 metros cúbicos de lâmina por mês, né? E isso aí vocês já estão secando também com um secador atualmente funcionando. Eles estão secando metade desse... Sim, hoje a gente tem um secador em atividade, mas já o outro já está em fase de finalização de montagem e logo já vai estar em atividade também. E pela qualidade dessas toras aqui, deve sair muita capa limpa, né, Marcos? Já chegaram a ver o percentual de capa limpa que vocês conseguem tirar? Sim, as toras de pé, que é a pé e segunda tora, chega até 60% de capa entre A e B, né, que é classificado. Marcos, essa etapa aqui é a classificação de lâminas, né? E pelo volume de tora limpa que vocês têm, a maioria sai capa limpa também. Como que é feito esse processo de classificação? Ele já é pré-classificado lá no torno, né? Então a primeira classificação é na saída do torno. É seco essa lâmina no secador, toda separada já das outras qualidades. Aí vem para o setor de classificação, onde é definido o que é capa A, B, A que é totalmente limpa, né? B que tem alguns nozinhos pequenos e a C alguma coisa que vem junto. Então aqui é separado esse tipo, preparado e casado para cada produto ou usado unicamente a capa, né, na sua espécie para ir para o compensado, para montagem. Eles vão estocando de acordo com a qualidade, vai chegando o pedido, vocês vão montando a chapa. Sim, sim, isso mesmo. Marcos, depois que vocês classificam a lâmina, vocês fazem a montagem das chapas conforme o pedido do cliente e todo o material de vocês passa pela pré-prensa, né? Sim, todo o material tem que passar pela pré-prensa para melhorar a qualidade de colagem, que ela ajuda na transferência da cola, né? E isso vai refletir na qualidade do material lá na frente. Ela evita então falha na colagem e também no carregamento, como estavam explicando. Sim, né? Ela dá uma transferência, uma pré-transferência. Então a ancoragem dela na madeira é melhor passando para a pré-prensa. Toda a cola fenólica vermelha é importante que seja passada na pré-prensa. E todo o nosso material é passado na pré-prensa. E são as prensas quentes, né? No caso, a importância da pré-prensagem é a compactação, né? Para facilitar o carregamento, onde vai evitar a dobra de capa e também no resultado o aproveitamento do material lá na frente.
São prensas de boa qualidade, prensas de prato maciço, aquecido a vapor. Tem vários controles de nível de pressão, de calagem, que vai proporcionar mais qualidade ao compensado. Marcos, aqui nós temos dois produtos de destaque da AgroCepac, né? Esse aqui, que é a chapa B/B, e esse aqui que é o produto C+C+, oleado, né? Que ele tem o óleo e as bordas seladas. Quais são as qualidades que vocês produzem aqui atualmente? Esse aqui ele tem as duas capas B, né? É um produto produzido sem retalhos, só com madeiras inteiras, né? Para proporcionar uma qualidade melhor. A gente consegue produzir ele nas dimensões 1 em 22 por 2,44, 1 em 25 por 2,50 e em diversas espessuras. Qual a menor espessura que você consegue fazer? A gente consegue produzir ele em 4 milímetros e até 24 milímetros de espessura. Todo no meio, vocês também conseguem produzir? Todas. E hoje, quais certificações a AgroCepac tem? A gente tem hoje o CARB, o FSC, e estamos em processo para a certificação do CE2+. O CE4 também que vocês já têm? CE4 a gente já tem. E hoje vocês estão exportando para os Estados Unidos, Europa, Caribe, quais são os principais mercados de vocês? No caso do C+, oleado é o Caribe, né? O mercado é o Caribe. E os BB, C+, aí vai para os Estados Unidos, Espanha, né? Esse em principal vai para a Espanha. Diogo, a gente estava aqui mais ou menos 2 anos atrás e dessa fábrica aqui praticamente só tinha o piso, né? Como é que foi chegar até aqui? Foi 2 anos de muita luta, né? Muitos desafios, aí, muitas mudanças no mundo, no Brasil como um todo, no mercado, né? Madeireiro. Mas a gente tem conseguido avançar. Duras penas aí, mas estamos conseguindo chegar onde a gente quer aí, que é a finalização da fábrica. Ainda estamos trabalhando parcial, né? Ela está funcionando 50% só. Então, desse é o primeiro passo. Depois temos outros processos para frente que a gente quer investir, outros tipos de produtos, né? É um investimento constante, né? Não vai parar tão cedo. Assim. E a base forte de vocês sempre foi a matéria-prima, né? Sim. Fora de qualidade, pinos de qualidade. As nossas florestas, elas têm mais de 60 anos aí já de plantios, né? Entre vários ciclos, áreas até com 4 ciclos já plantados. E o nosso plano de negócio aqui na AgroCepac sempre foi botar mais valor em cima dessa floresta, que é valorizar o produto que nós temos, que é a madeira bruta, né? Então, nossa intenção aqui é uma fábrica, madeira serrada para tora fina, o compensado para tora grossa, e na sequência, se tudo der certo, né, o pellet usando o resíduo das outras 2 fábricas, né? E futuramente, ainda se der mais certo, ainda uma termoelétrica aqui com a geração de energia integrada, né? Então seria como se fosse um coworking industrial madeireiro com 0 resíduo, né? Tudo que se entra aqui para dentro tem que sair com algum uso, seja geração de energia, seja o pellet, seja o compensado ou a madeira serrada. Essa é a nossa visão aí de futuro, né? E essa pegada aí de ser sustentável já veio lá do teu vô, você falou, né? Sim. Então vocês vão aproveitar tudo e seguir investindo sempre. Eu tive bons professores aí, meu avô, meu tio-avô, meu pai, né? Então o pessoal me deu bons exemplos aí, a gente tem que pegar esses ensinamentos e passar para frente e dar novos bons exemplos para frente para que o país e a cidade continuem se desenvolvendo e criando mais empregos, crescendo, gerando uma melhor qualidade de vida para todos. Legal, cara. Obrigado aí de novo, sempre parabéns, né? E sucesso nos novos próxima investimentos. tenha funcionando mais uma parte e quando tiver a terceira tem que vir de novo. Vamos acompanhar aí o crescimento. Maravilha. Valeu, obrigado. Parabéns. Essa foi mais uma visita ao Audiflow. Faça sua inscrição no nosso canal, acesse a nossa plataforma e acompanhe as principais notícias do mercado de madeira do Brasil.